Oi, gente, Paula aqui, pra falar de quê? De poliglotices. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como foi que eu escolhi a tradução. Vocês viram o meu vídeo e como eu entrei nesse hobby, vocês ficaram sabendo que eu comecei a me interessar por tradução já tem um tempo e que foi em 2013 que eu decidi que eu queria ser tradutora. Por que que eu escolhi a tradução? Eu acho que eu sempre tive essa coisinha, assim, esse quê de tradutora desde bem nova, desde quando eu comecei a aprender línguas. Eu lembro que no inglês logo no início eu tentava traduzir letra de música, óbvio que traduzia tudo errado, né, porque não sabia direito. E teve a questão também que eu falei que eu comecei traduzindo traduções de música russa do inglês para o português e realmente eu comecei nessa época, mas eu acho que foi antes, eu tinha falado no vídeo que tinha sido em 2011, mas acho que foi um pouco antes disso, de repente acho que em 2008 eu já estava fazendo essas traduções. E eu comecei ali, né, porque, como eu falei, tinham várias comunidades de música russa no Orkut, eu me tornei mediadora de várias e eu acabava trazendo as notícias, trazendo as traduções das letras e eu acabava traduzindo então. Traduzindo tantas, esboçando assim a tradução das notícias, né, quando elas eram pequenininhas, fáceis de entender, e das traduções do que estavam em inglês que eu passava para português. Então foi ali que eu comecei a dar meus primeiros passos na tradução. Em 2011 e 2013, eu descobri o Lyrics Translate. O Lyrics Translate, ele é um site de letras de música. E assim, são letras de músicas de vários artistas de várias partes do mundo e você pode pedir a tradução em várias línguas, porque tem vários usuários e aí você pede e os usuários eles traduzem pra você. Então eu comecei ali que realmente comecei a traduzir. Hoje em dia eu não traduzo tanto no Lyrics Translate, mas eu volto e meio ainda traduzo. E eu traduzo mais lá do russo pro português, que foi ali mesmo que eu comecei a traduzir do russo, diretamente do russo. E aí eu vi assim que eu tava interessado, tava gostando, até que depois chegou 2013, né? Eu entrei de vez pro hobby de línguas. E ali mesmo que assim eu comecei a me envolver com essa área de línguas, com essa área de letras. E em meados de 2013 eu lembro que um dia antes de voltar às aulas, de começar o segundo semestre do ano, eu tive assim uma espécie de. Como é que eu posso dizer? A palavra só me vem em inglês, gente. Acontece isso às vezes. Mas eu tive assim um momento, aquele momento assim que você se dá conta de alguma coisa, que você cai na real. Foi isso que aconteceu comigo. Eu tava em casa ouvindo música sozinha no meu quarto. E aí eu caí na real de que o que eu tô fazendo? Por que eu tô voltando pra essa faculdade? Não é isso que eu quero. Eu quero ir pra letras, eu quero ser tradutora. E foi nesse momento que eu vi que eu me dei conta de que era a tradução que eu queria seguir. Eu lembro que no início eu fiquei bem triste, pra falar a verdade. Eu chorei muito naquela tarde porque eu achava que eu tinha feito a escolha certa, né? Se bem que pensando bem aqui, quando eu precisei entrar na faculdade, eu tava com 16 para 17 anos. O que você sabe da vida com 16 para 17, sabe? Eu tenho 27 e me parece às vezes que eu não sei nada. Imagina uma adolescente de 16, 17, o que ela vai saber da vida, o quanto que ela vai se autoconhecer para escolher tomar uma decisão tão importante quanto essa, né? Claro que tem as exceções, tem gente que com 16, 17 já tá super assim decidida no que vai fazer e tudo mais, só que não foi meu caso. Eu com essa idade eu não sabia de nada mesmo. Eu já gostava de línguas naquela época, mas nunca tinha me passado assim pela cabeça nem considerar a faculdade de letras, sabe? Eu ia fazer vestibular para direito. Então, para vocês verem que realmente eu não sabia de nada. E aí, 2013 foi que eu realmente, caramba, eu não quero relações internacionais, eu quero ir para letras, eu quero ser tradutora. E o que eu fiz depois disso? Eu comecei a pesquisar o mercado, comecei a entrar em grupos do Facebook, ficar acompanhando, porque eu sou muito tímida, né? E aí eu não gosto de ficar muito participando. Eu sou mais moiteira, como é que chama, né? Eu fico só na moita, observando as discussões, curtindo, sabe? Fico só observando o que tá acontecendo ali. Mas também acaba sendo uma forma de aprender, porque eu tava ali pra aprender, pra ver a dinâmica, as práticas da profissão, pra aprender mais. Então aí em 2013 eu comecei. Logo depois eu comecei a ver como é que fazia, assim, cursos para fazer. Aí eu vi que tinha cursos de formação de tradutores, eu vi que tinha após na Estácio.
Comecei a pesquisar legal mesmo. Certificado de proficiência também, que era uma coisa que eu queria fazer. Eu comecei a pesquisar em 2013 já. Ali eu fui pesquisando. Em 2014, eu peguei meu primeiro trabalho de tradução. Eu fiquei sabendo que tinha uma plataforma de freelancers. Antigamente ela se chamava Odesk, agora ela se chama Upwork. Me cadastrei e tudo mais, que isso foi até uma dica de uma colega de faculdade, que ela fazia também trabalho de tradução por essa plataforma, e ela falou pra mim, eu fui e me cadastrei. No final de 2013, início de 2014, chegou um cara me convidando para uma entrevista. Era um trabalho de, na realidade, era um trabalho de tradução de russo pro português. Olha isso. Fiquei super assim, será que eu aceito? Só que aí eu fui olhar o texto, é uma coisa que eu consigo fazer. Eu peguei uns trabalhinhos ali no Odesk. Aí, em 2014, eu comecei a traduzir. Eu fiz esses trabalhos, eu traduzi. Antigamente existia um site chamado eHow. eHow, ele é tipo o WikiHow, que é aquela que tem aqueles artigos assim, de como fazer não sei o que. No WikiHow você encontra mais coisas assim, como ser sereia, como deixar de gostar do garoto que eu gosto, sabe? Mas o eHow, não. O eHow, ele era artigos mesmo, sabe? Ele falava de coisas assim, de turismo, de culinária, curiosidades, do it yourself. Então tinha assim muita variedade nesse site. E aí eu fiquei sabendo, acho que foi por um grupo de tradução, fiz o cadastro e comecei a traduzir. Eu fiquei 2 meses lá, porque na época eu também trabalhava normal de CLT, então teve uma hora que ficou pesado pra mim. Eu não ganhava tanto assim. E eu tinha uma meta semanal para traduzir, e aí na época eles tinham aumentado a meta e tinham aumentado as exigências, eles queriam que tradutor também escolhesse figura pros artigos, um negócio assim, e aí não deu mais pra mim. E era muito legal no eHow, porque você podia escolher os textos que você queria traduzir, traduzia e tinha uma pessoa que revisava pra você, te dava o feedback tudo bonitinho. E aí depois o texto ia pra publicação. Em 2014, então, desde então, eu tenho feito, assim, trabalhos esporádicos, né? Porque eu sempre trabalhei de CLT. Infelizmente, eu ainda não consegui fazer a transição 100% para a área de tradução, apesar de ser, assim, o meu objetivo de longo prazo de carreira é virar tradutora de vez, sabe? Largar essa coisa de recepcionista, de assistente administrativo e ser tradutora. Teve períodos que eu já tive clientes, assim, que ficaram comigo alguns meses. Eu já traduzi um livro pelo Babelcube. O Babelcube, ele é um site de tradução de livros. Financeiramente falando, ele não compensa, porque você recebe por royalties e, tipo, eu traduzi esse livro, em novembro vai fazer 2 anos que eu traduzi o livro e até hoje eu só não ganhei nem $10 de royalties. Então, financeiramente falando, não é uma experiência muito boa, mas ensina muito. A autora quis até que eu traduzisse os outros livros dela, só que eram livros muito grandes e na época eu tava trabalhando, então eu acho que ia ficar muito pesado, sabe? É um desgaste assim que realmente não valia a pena, sabe? Não valia porque eu lembro que eu acordava mais cedo pra trabalhar e aí ia pro trabalho, voltava do trabalho cansada, já pegava mais coisa pra traduzir. Eu tava assim na reta final, então foi uma experiência muito desgastante. Mas por que eu escolhi a tradução? Primeiro porque eu gosto muito de línguas, então já era uma coisa assim óbvia que eu acabasse trilhando por esse caminho em algum momento. Segundo, que eu descobri que eu tenho uma necessidade muito grande de criar. É por isso que eu gosto muito de pintar meus livros, colorir, por exemplo. É por isso que eu também tô gostando muito de ter um canal, porque eu tô criando. A tradução é uma criação também. Apesar da tradução ser uma criação em cima da criação de outra pessoa, não deixa de ser uma criação. Então, eu acho que a tradução me chamou tanta atenção por causa disso, por essa capacidade de criar, né? Por essa coisa da criação. Sabe, a mim pelo menos é muito gratificante quando eu estou criando alguma coisa, quando eu vejo ali aquela criação, sabe, aquela obra ali tomando forma. Então pra mim isso é muito bom, por isso que eu escolhi a tradução, porque eu gosto de criar. E a tradução é uma forma de criar também. Eu gosto muito de trabalhar com tarefas administrativas e tudo mais, só que eu não acho, assim, que o mundo corporativo seja pra mim, sabe? Porque o mundo corporativo é um jeito diferente, uma galera diferente, umas práticas diferentes. Então,
sei lá, eu não me vejo assim no mundo corporativo pra sempre, sabe? Eu gosto muito mais de tradução, porque é uma área assim que eu acho que combina mais comigo. E também a natureza do trabalho. Eu trabalho de casa, eu trabalho sozinha, e se eu não quiser interagir com ninguém, eu posso ficar aqui sentada com o meu trabalho trabalhando. Quando você tá num emprego mesmo assim, né, normal de CLT, você tem o deslocamento, vai ter dia que você não vai estar muito afim de trabalhar em equipe, mas você vai ter que trabalhar. Vai ter empresa que você vai ter aquelas intrigas assim com certos colegas de trabalho, entendeu? E é um ambiente assim que não sei, sabe? Eu não me vejo fazendo aquilo pra sempre. Já a tradução não, só eu aqui sozinha no meu computador e o meu texto pra traduzir. E, sabe, eu posso fazer meus horários. Claro, trabalha-se muito na tradução. Não pense que não, mas trabalha-se. É um trabalho autônomo, então você tem que ir atrás da sua cartela de clientes, você tem que ir atrás do seu ganha-pão, né? Mas eu ainda acho assim que eu me sinto mais confortável do que fazendo uma coisa mais administrativa. E também, assim, a tradução também ela me faz eu me sentir alguém, sabe? Ela me dá um senso de realização. Ela é uma coisa que envolve o que eu gosto, que é línguas. É uma coisa que eu tenho o maior prazer de fazer. Nossa, eu fico assim, claro que tem vezes que a gente passa raiva com alguns arquivos, passa raiva com o trabalho. Fim de semana passado eu tive um trabalho pra fazer, era um manualzinho. Só que o manual veio cheio de imagem. E eu fiquei, tipo, literalmente 3 horas pra lidar só com as imagens do manual. Eu lembro que naquele dia eu passei muita raiva, me deu vontade de chorar. Assim, você passa muita raiva, mas ainda assim, depois que eu consegui resolver, consegui ver a tradução tomando forma, nossa, aquilo assim ficou no passado. Então é por isso que eu escolhi a tradução, porque ela engloba coisas que eu gosto, ela satisfaz a minha necessidade de criar e ela me faz me sentir alguém, ela me dá uma personalidade, me dá uma pessoa. Então por isso que eu escolhi a tradução. Durante a pandemia, como eu tô em casa, o mercado não tá lá, essas coisas, eu tô focando na tradução, né? Tô prospectando meus clientes, pegando meus trabalhos. Não sei se eu vou conseguir dessa vez fazer a transição, né? Ponto de interrogação, amanhã que sabe. Mas eu não vou desistir. É, Nesse tempo que eu fiquei em casa, eu tive a oportunidade de assistir várias palestras, né? Fazer oficinas gratuitas. Então é uma coisa assim que eu ainda tô firme e forte. Eu tô tendo uma maior convivência com o ofício agora, mas eu não penso em desistir mesmo, sabe? Se eu com 17 anos, há 10 anos eu não sabia o que eu queria da minha vida, agora eu sei que eu quero e vou continuar trilhando esse caminho. Já estava trilhando antes e agora eu vou continuar e vou compartilhar muita coisa de tradução com vocês aqui no canal também. Então se preparem. Mas aí é isso, né? Essa foi a introdução do mundo de tradução, né, da parte de tradução aqui do canal. Foi por isso que eu escolhi a tradução e continuo escolhendo e vou continuar escolhendo, e vai ter um dia que eu vou escolher tanto ela que eu não vou voltar mais. Essa é a minha história, então. Essas foram as poliglotices de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.